Olá, eu sou César Barbosa e hoje lerei alguns trechos do capítulo 3 da obra A Vida Intelectual do Padre Sertilange, e o título deste capítulo é A Organização da Vida. Então vamos para a primeira sessão. Simplificar. Uma palavra apresenta-se aqui como o resumo de tudo. Simplifique. Você tem uma viagem difícil pela frente. Não se sobrecarregue com muita bagagem. É certo que jamais terá um domínio pleno de sua vida, e então pensa você de que adianta legislar errado. Em uma mesma situação exterior, um espírito de simplificação pode muito, e o que não se elimina exteriormente sempre pode ser eliminado da própria alma. Mais um trecho. Reduza sua vida social, recepções, saídas que implicam novas obrigações, cerimônias com os vizinhos, todo o complicado ritual de uma vida artificial que tantos mundanos maldizem em segredo. Não são coisas adequadas para um trabalhador. A vida mundana é fatal para a ciência. A ideia e a ostentação, a ideia e a dissipação são inimigas mortais. Quando pensamos em um gênio, não imaginamos num jantar. Uma vocação é uma concentração. O intelectual é um consagrado que não se disperse em futilidades. Coloque todos os seus recursos no fogo da inspiração, como Bernard Palissy sacrificava os seus móveis. O trabalho e suas condições, eis tudo. As despesas e os cuidados disseminados em ninharias seriam bem melhor utilizados em formar uma biblioteca, em fazer uma viagem instrutiva, em férias reparadoras, em audições musicais que revigorem a inspiração, etc. A segunda seção, guardar a solidão. Guardar a solidão, jamais o isolamento total. Na organização da vida, o ponto essencial a garantir e para o qual todo o resto deve convergir é a ordenação exterior e interior da solidão. São Tomás está de tal maneira convencido disso que, dos 16 conselhos para o intelectual, consagra 7 aos relacionamentos e ao recolhimento. Quero que sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Não te preocupes nunca com as ações dos outros. Mostra-te amável com todos, mas não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. Não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. Evita, sobretudo, os passeios inúteis. Frequenta com amor tua cela, se queres ser introduzido na adega de vinhos. Evitar futilidades. Quando a calma do silêncio instaura-se em você e somente o fogo sagrado crepita longe da balbúrdia das ruas, e quando a paz, que é a tranquilidade da ordem, estabelece a ordem dos pensamentos, dos sentimentos, das investigações, você está na disposição ideal para aprender. Você é capaz de reunir para depois criar. Está exatamente no umbral da obra. Não é momento para pensar nas misérias, para deixar correr o tempo e vender o céu por ninharias. Os higienistas recomendam para o corpo o banho da água, o banho de ar e o banho interior da água pura. Eu acrescentaria para a alma o banho de silêncio, a fim de tonificar o organismo espiritual, de acentuar sua personalidade e dar-lhe
o sentimento ativo dela, como o atleta sente seus músculos e prepara o seu desempenho pelos movimentos interiores que são sua vida mesma. Na seção 3, cooperar com seus pares. É preciso ter uma alma muito forte para trabalhar sozinho. Ser sozinho, toda uma sociedade intelectual, ser seu próprio estímulo e apoio, encontrar em um pobre querer isolado tanta força quanto pode haver no movimento de massa ou na dura necessidade. É um verdadeiro heroísmo. No princípio, há muito entusiasmo. Depois, com as dificuldades, surge o demônio da preguiça. Para quê? Nossa visão do objetivo se enfraquece. Os frutos estão muito distantes, ou nos parecem amargos. Sentimos-nos vagamente enganados. É certo que o apoio de alguém, a cooperação, o exemplo, teria uma extraordinária eficácia contra esse spleen. Dariam a muitos essa potência de imaginação e essa constância de virtude, que são privilégio de poucos, e que, entretanto, são necessárias à busca constante de um grande objetivo. Na seção 4, cultivar as relações necessárias. Portanto, não esqueça que nas frequentações, mesmo nas mais corriqueiras, há sempre algo que se pode colher. Solidão em excesso empobrece. Alguém escreveu recentemente: parece-me que o problema dos romancistas atuais é este. Se não andam pelo mundo, seus livros são ilegíveis. E se andam, não tem tempo para escrevê-los. Angústia da medida que encontramos sempre. Mas romancistas ou não, você deve sentir muito bem que não pode isolar-se completamente. O intelectual ele precisa do isolamento, mas ele não pode ficar totalmente isolado, né? Pessoas que vivem totalmente isoladas ficam pessoas estranhas na sociedade, né? O homem isolado demais torna-se tímido, abstrato, um pouco bizarro, titubeia no mundo real como um marinheiro recém-desembarcado. Não tem mais o senso de seu destino. Parece olhar-nos como a uma proposição que deve ser inserida em um silogismo ou como um exemplo a ser registrado num bloco de notas. A Sociedade é um livro que deve ser lido, apesar de ser um livro banal. Apesar da banalidade, a convivência social ainda é necessária. A Solidão é uma obra-prima, mas lembre-se do que disse Leibniz, que nunca encontrara um livro tão ruim que não lhe pudesse oferecer alguma coisa. Nossos contatos com o exterior deveriam ser como os do anjo, que toca e não é tocado, a menos que o queira, que dá e que nada perde, já que pertence a um outro mundo. Pela moderação dos discursos, você obterá também essa constância do recolhimento e essa sabedoria nas relações que é tão urgente adquirir, falar para dizer o que é preciso ser dito, para exprimir um sentimento oportuno ou uma ideia útil, e depois calar-se. É o segredo para preservar-se sem deixar de comunicar-se, sem permitir que a chama se extinga, a fim de acender outras chamas. É também o meio de dar peso às suas palavras. A fala tem peso quando percebemos o silêncio por baixo dela, quando ela oculta e deixa adivinhar, por detrás das palavras, um tesouro que ela distribui, como convém, sem pressa e sem uma agitação frívola. O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que pesam. O que dá valor a uma alma é a riqueza do que ela não diz. A quinta seção, conservar a dose necessária de ação. São Tomás consagra um artigo da Suma Teológica.
a provar a necessidade de apoiarmos na realidade para julgar, porque, diz ele, a realidade é o fim último do juízo. Ora, a finalidade deve lançar sua luz sobre todo o percurso. As ideias estão nos fatos, não vivem por si mesmas, como queria Platão. Essa visão metafísica tem consequências práticas. O homem de pensamento deve permanecer junto àquilo que é, senão seu espírito vacila. Que é o sonho, senão o pensamento separado da comunicação com o exterior? Um pensamento que nada quer? O sonho inconsistente é o escolho do pensamento puro. Temos que descartá-lo, pois ele é uma causa de impotência e de queda. O pensamento apoia-se nos fatos, como os pés no chão, como o doente nas muletas. Mais um trecho. As virtudes exteriores virão assim em socorro das virtudes interiores. A investigação ativa servirá ao recolhimento. A coleta preparará o mel. O pensamento alternadamente mergulhado nos dois abismos, o do real e o do ideal, fortificado por uma vontade aguerrida, iluminado e prevenido pelas razões do coração, que a ação põe constantemente em jogo. Será um instrumento de pesquisa e um árbitro da verdade, muito diferente de uma razão empoleirada na árvore de Porfírio. Porfírio, um filósofo neoplatonista, discípulo de Plotino. Seção 6. Mantém em tudo o silêncio interior. O espírito de silêncio, portanto, será sempre exigido. É, sobretudo, ele o mais importante. É comum dizerem que a solidão é a mãe das obras. Não ela, mas o estado de solidão. Tanto que podemos, a rigor, conceber uma vida intelectual alicerçada sobre um trabalho de 2 horas diárias. Você pensa que, cumpridas essas 2 horas, poderia então comportar-se como se elas não existissem? Seria um grande equívoco. Essas 2 horas são dedicadas à concentração, mas a consagração de toda a vida não deixa de ser exigida. Mais uma vez ele toca nas 2 horas, né? 2 horas diárias seriam suficientes para criar uma vida intelectual, em paralelo com suas atividades. Lembrando que o aconselhamento aqui, as orientações, é para a vida intelectual de um cristão, de uma pessoa comum. Não se trata aqui de um trabalho acadêmico, de alguém que planeja seguir carreiras acadêmicas, né? Manter uma vida intelectual em paralelo às suas atividades diárias, né? Familiares, atividade laboral. E ainda mais um trecho desta 6ª seção, né? Que é manter em tudo o silêncio interior. O que Santo Agostinho chama de pureza da solidão pode ser preservada em qualquer lugar. Sua impureza pode contaminar seu próprio refúgio. Podes estar numa cidade, escreveu Platão, como um pastor em sua cabana, no alto de uma montanha. Mantenha a inspiração interior, a reserva, o amor, aquilo a que se entregou. Mantenha consigo o Deus verdadeiro e estará só em pleno universo.